Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao videocast da AFIA Ped Papers. Aqui a gente discute pediatria, mesmo para você que tem pouco tempo para estudar. Eu sou Cadu Carlomagno, sou médico, pediatra e neonatologista, um dos editores do AFIA Ped Papers, e eu estou retrazendo aqui um assunto que já foi discutido anteriormente, que é reanimação neonatal. Mas por que isso? Porque no final de maio, agora desse ano, em 2024, teve o Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal, e eu vou trazer aqui o que tem de novidades. No final desse videocast eu vou te contar o que foi discutido lá, se houve alguma mudança importante, e é um assunto que é muito relevante, né? Então, vamos discutir esse pilar do cuidado do recém-nascido, que é importante para o dia a dia e que também cai muito nas provas de título, seja de pediatria ou neonatologia. Então, vamos começar falando sobre a importância da reanimação neonatal, né? Qual que é o tamanho do problema? O que a gente tem que ter em mente? Então, é interessante dar alguns dados, que eu estou tirando tudo isso do protocolo de reanimação neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria, o último que foi publicado em 2022, e eles trouxeram alguns dados importantes para a gente entender o quão grave é a asfixia neonatal. Então eles colocam lá para a gente que em todo o mundo morre 2,5 milhões de recém-nascido anualmente por conta de asfixia neonatal, que representa em torno de 30 a 35% de todos os óbitos no período neonatal. O que é bastante coisa. No Brasil, especificamente, a asfixia perinatal ela representa o terceiro motivo de óbito em crianças menores de 5 anos, seguidos por prematuridade e malformações congênitas. Ainda são essas as principais causas de morte, mas veja aqui, numa criança que não é prematura, numa criança que não é malformada, a asfixia ainda é o que causa maior mortalidade. A mortalidade infantil neonatal ainda é a principal responsável pelos óbitos no primeiro ano de vida, e a gente tem que saber reanimar esses bebês. Uma média é que morrem 4 bebês todos os dias no nosso país por conta de asfixia neonatal, que é bastante preocupante. A gente também tem que lembrar que ao nascimento, uns 2 para 2 recém-nascidos, né, a cada 10 não choram ou não respiram, sendo que 10%, né, desse total de bebês que eu não vejo nenhum fator de risco, então uma criança maior de 34 semanas que eu não consigo antecipar nenhum fator de risco para não respirar, ainda assim eles podem nos surpreender negativamente e precisar de ventilação com pressão positiva ao nascimento. Os números vão reduzindo para o avanço do suporte ventilatório. Eu faço VPP em 10% das crianças, eu intubo de 1 a 2% das crianças e eu vou massagear muito menos do que 1% das crianças acima de 34 semanas, mas em geral a gente pode falar que 500 mil bebês precisam de ajuda para iniciar ou manter a respiração ao nascimento no Brasil anualmente. É bastante criança. E é por isso que é importante ter protocolos, o Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria, do qual eu sou um dos instrutores, eu sou instrutor do curso da criança maior de 34 semanas, que revisam o que tem de mais recente e a cada 5 anos escrevem um protocolo que a gente deve seguir à risca, porque é o que é de maior evidência na reversão da asfixia no período neonatal. Então, lembrando que o mais recente foi o que foi liberado em 2022, em maio de 2022, e a gente vai discutir os principais aspectos desse protocolo e no final eu vou trazer o que teve de novidade no 9º Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal. Bom, vamos falar agora sobre a preparação da assistência na sala de parto, né, que é a velha máxima de mais vale prevenir do que remediar. Então, a gente tem que encarar a sala de parto. Eu sempre falo que a ideia é nunca mostrar os nossos superpoderes. A ideia é que a criança nasça bem, eu não preciso fazer nada para ajudar esse bebê. Mas
ir para a sala de parto é estar pronto para a guerra e a qualquer momento fazer tudo o que seja necessário. Então, é importante, né, que os profissionais da saúde, né, que fazem atendimento em sala de parto do recém-nascido, eles sejam devidamente treinados para recepcionar o recém-nascido na sala de parto. Inclusive, devem fazer o curso de reanimação e terem o certificado da Sociedade Brasileira de Pediatria demonstrando que essa criança, né, vai ser atendida por um profissional devidamente qualificado. Então é super importante isso. Se faz tempo que você fez o seu curso de reanimação, procura as datas aí na sua cidade e faça o curso de reanimação do maior de 34 semanas e do menor de 34 semanas, porque é um aval da sua qualidade como profissional da saúde devidamente treinado, capacitado para dar a melhor assistência ao recém-nascido na sala de parto. Beleza? Bom, então a gente tem que estar preparado para tudo. E a gente tem que lembrar qual que é a equipe mínima que é preconizado na sala de parto. Então, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala? Se eu tiver uma criança maior de 34 semanas, onde eu não consigo identificar nenhum fator de risco antinatal, o mínimo é um profissional da saúde que seja treinado para fazer os passos iniciais e a ventilação com pressão positiva e máscara facial. Mínimo. E aqui é profissional da saúde, não obrigatoriamente médico, nem enfermagem. Pode ser técnico de enfermagem que trabalha na sala de parto. Pensando aí como o Brasil é heterogêneo e tem regiões que não vai ter acesso, infelizmente, a um pediatra. Caso tenha fatores de riscos que eu já consegui antecipar, e menor de 34 semanas, aí eles falam que tem que ser de 2 a 3 profissionais da saúde, sendo pelo menos um deles médico, capaz, esse médico, de realizar todos os passos avançados da reanimação. Preferencialmente pediatra, é o que está escrito, mas de verdade verdadeira, preferencialmente deveria ser neonatologista, porque é o profissional de saúde mais capacitado para fazer o atendimento adequado para os bebês de risco. Aqui entra um outro aspecto importante de como é necessário que haja uma boa comunicação entre a equipe neonatal e a obstetrícia. E por que isso é importante? A gente tem que lembrar que muitas das coisas que vão impactar as condições do nascimento do meu bebê dependem da mãe. Então, essa mãe tem alguma patologia de base? É uma mãe hipertensa? É uma mãe que tem diabetes gestacional? Ela tem alguma outra doença, colagenose, lúpus, algo que possa interferir com a saúde do meu bebê? Isso precisa ser dito. Outra coisa muito importante é, essa mãe está infectada, essa mãe tem uma coriamnionitis, o que está acontecendo? Eu preciso receber as informações para eu conseguir pensar, bom, acho que pode ser que eu precise fazer alguma reanimação ou não. Então, esse diálogo é muito importante entre as equipes. É também importante checar todos os materiais. A gente tem que checar tudo e testar tudo antes do nascimento. Então, primeira coisa, eu preciso de um berço aquecido. Ele tem que estar ligado. Já aconteceu algumas vezes de eu chegar na sala de parto com a criança nascendo e eu vejo lá o berço não está ligado. A hipotermia deve ser evitada ao máximo ao nascimento. E para isso, o berço tem que estar devidamente ligado e aquecido. Eu tenho que checar se tem estetoscópio, se tem material para eu entubar, material para fazer cateterização do umbigo, se tem aspirador, se tem um balão autoinflável, se o meu ventilador mecânico manual em T está devidamente calibrado, e tudo isso devidamente testado antes do nascimento do nosso bebê. Porque qualquer demora, se eu perco tempo durante o nascimento, a criança precisa ser reanimada, e eu tô lá, deixa eu ver isso agora, isso pode comprometer na minha habilidade de garantir o minuto de ouro, que eu vou comentar um pouco mais adiante. Então, para respeitar o minuto de ouro, eu preciso testar tudo antes. E uma outra coisa que é conversado antes do nascimento também é que deve ter o briefing. O briefing é uma separação dos atendimentos. Quem que vai fazer vai ser responsável por qual atribuição. Então, eu fico na via aérea, eu vou massagear, eu vou passar o catéter, a enfermeira vai ficar vendo lá os horários, vai administrar a medicação. Tudo isso tem que ser conversado antes, porque a reanimação, eu sempre falo, é uma grande coreografia onde muitas coisas acontecem ao mesmo tempo e tem que já saber cada um o que vai fazer, porque senão, de novo, isso demora na execução dos passos de reanimação
e atrapalham aí na recuperação do nosso recém-nascido. Então é muito importante ter essa divisão de tarefas que no protocolo eles chamam de briefing. E por último, né, também ainda no preparo da assistência à sala de parto, é importante garantir que a temperatura da sala de parto e da sala de reanimação, caso ela seja em lugares diferentes, seja de 23 a 25 graus Celsius. Nos protocolos anteriores, falava-se numa temperatura de 26 graus, mas por motivos de CLT e insalubridade, não permite-se trabalhar com temperatura acima de 25 graus. Então, apesar de que seria melhor para o bebê nascer a 26 graus, 23 a 25 é o que ficou combinado no protocolo de reanimação de 2022, e tudo bem, em geral as crianças conseguem manter uma boa eutermia com essa temperatura. Muito bem. E aí agora a gente vai falar de uma outra questão que é clampear o cordão. Clampeio ou não clampeio o cordão? Eis a questão. Qual que é a recomendação? E isso deve ser muito bem conversado. E quem vai fazer o clampeamento é a equipe de obstétrica. Então é importante explicar e sensibilizar os obstetras nessa decisão, porque pode ter impacto para o nosso recém-nascido. Então, quando clampear o cordão umbilical, né? Tudo vai depender das condições de nascimento do bebê. E a gente vai dividir se ele nasceu vigoroso ou não vigoroso, que seria deprimido. Caso nasça vigoroso, e para isso eu vou entender então que o tônus está adequado, geralmente é um tônus de predomínio flexor, com movimentação ativa dos membros, e está respirando ou chorando. É uma criança que nasceu vigorosa, ela está bem. Nesses casos, se for uma criança maior de 34 semanas, a recomendação é esperar pelo menos 1 minuto para clampear o cordão, e eles não colocam mais um período máximo. Antes falava-se de no máximo 3 minutos, agora pelo menos 1 minuto. Se for uma criança menor de 34 semanas, que nasce vigorosa, tônus adequado, respiração adequada também, ou chorando, o tempo é de 30 a 60 segundos. Por que que isso é importante, né? Você vai posicionar a criança, em geral, no tórax materno para manter uma temperatura corporal, e essa criança vai receber mais sangue da placenta para a criança, melhorando a sua volemia e tendo impactos diferentes na criança acima de 34 semanas e na menor de 34 semanas. O impacto geral, que é o único impacto na criança maior de 34 semanas, é que eu aumento os índices hematimétricos do meu bebê e eu vou reduzir o nadir, a queda máxima da anemia fisiológica da criança entre 3 e 6 meses de vida. Na criança menor de 34 semanas, e em geral se for um prematuro extremo, devido a coletas de exames, etc e tal, a gente não consegue prevenir muito a anemia da prematuridade, não é aí o impacto. Mas receber sangue a mais ao nascimento tem impacto importante em algumas características da evolução das principais patologias do prematuro. Por exemplo, receber sanguinho a mais é deixar a criança euvolêmica, isso vai reduzir o risco de hemorragia peri-intraventricular e reduz também o risco de displasia, não displasia, mas de enterocolite necrosante. Então, se a criança nascer bem, peça, por favor, para o obstetra esperar esses 30 segundos. Não é isso que vai colocar a criança em risco. E os benefícios a gente está descobrindo cada vez mais que é importante. E isso está relacionado com o que eu vou falar no final desse videocast do que foi visto no 9º Simpósio Internacional de Reanimação. Está muito relacionado com o clampeamento. Então, guarda essa informação aí no coração que a gente vai revisitar isso no final desse videocast. Também lembrar alguns detalhes que é o seguinte: em geral, não tem contraindicação do clampeamento nas condições maternas e, inclusive, uma atualização que teve no protocolo do Ministério da Saúde de dezembro de 2023 para mãe com HIV é o seguinte: eles abrem espaço para discutir, caso a mãe tenha uma boa adesão ao tratamento antirretroviral, carga viral no 3º trimestre indetectável, e a gente entende então que é um baixo risco de transmissão para o bebê, pode-se discutir o clampeamento tardio do cordão umbilical. Eles ainda não falam clampeie tardiamente, mas eles abrem espaço para discutir riscos-benefícios da possibilidade de deixar o clampeamento tardio, que é uma mudança recente também, porque, de novo, estamos entendendo que manter o cordão vigente, o fluxo placentário vigente para o recém-nascido,
pode ser bastante útil. Então, é importante lembrar disso. O outro cenário é a criança não nasceu vigorosa. Então, aquela criança que nasce com tônus inadequado, geralmente com predomínio extensor e sem movimentação ativa, e que não respira e não chora. Aqui não tem discussão. Isso é igual a clampeamento imediato do cordão umbilical. Essa criança deve ser recepcionada em campos estéreis aquecidos e levada para o berço de reanimação. Ela não vai ser levada até a mãe para contato pele a pele. Não, ela nasceu não vigorosa, eu vou ter que começar a fazer os passos de reanimação o mais rápido possível. E aí a gente adentra num outro aspecto que é quais são os passos de reanimação neonatal, né? Lembrando que 9 de 10 bebês acima de 34 semanas, que nasceram não vigorosos e que tiveram seu clampeamento imediato do cordão umbilical, vão responder aos passos iniciais de reanimação, que basicamente é aquecer a criança, então eu vou colocar ela debaixo de uma fonte de calor radiante, secar o corpo e a fontanela, posicionar a cabeça numa leve extensão. E isso é importante porque se eu não posiciono a cabeça da criança em leve extensão, eu fecho a via aérea dessa criança. Então, se eu fizer uma flexão muito exagerada da cabeça ou uma extensão muito exagerada da cabeça, isso fecha a passagem de ar e essa criança não vai respirar. Então, eu preciso manter a via aérea aberta, com uma leve extensão, eventualmente, inclusive, colocar um coxim subescapular, já que o occipício do recém-nascido é muito proeminente e que, às vezes, isso impede o adequado posicionamento da cabeça. Então, é legal lembrar do coxim subescapular. Além de aquecer, secar e posicionar, eu vou aspirar vias aéreas superiores se eu perceber que tem líquido, sangue, secreção que está obstruindo a passagem do ar. Em geral, a gente vai aspirar de forma delicada, começa aspirando a boca e depois a narina. E eu tenho que ter cuidado, e depois disso eu vou reposicionar a cabeça, e eu tenho 30 segundos para fazer esses cuidados, e aí eu vou avaliar os 2 parâmetros que podem indicar outros procedimentos da reanimação neonatal. Quais são esses parâmetros? Eu vou avaliar a frequência cardíaca, o mais recomendado nesse ponto é auscultando o precórdio por 6 segundos e multiplico o número de batimentos cardíacos que eu contei em 6 segundos por 10, e o meu alvo é que ele esteja acima de 100 batimentos por minuto, e além da frequência cardíaca, eu vou também avaliar o padrão respiratório dessa criança. Aqui o fato não é saber se ela está desconfortável, eu só quero saber que ela tenha drive, que eu possa confiar que ela tenha drive respiratório. Caso essa criança, então, tenha recebido os passos iniciais e tenha frequência cardíaca maior do que 100, respiração regular, maravilha, o que 90% vai melhorar só com isso. Eu não preciso abrir passo para outros passos da reanimação neonatal. E aí, então, a criança recuperou e eu posso tranquilamente devolvê-la à mãe e fazer o contato pele a pele, a amamentação dentro da primeira hora de vida, que é a golden hour, que está muito em voga hoje em dia. Agora, do contrário, se eu avalio essa criança após 30 segundos realizando os passos iniciais e a frequência cardíaca é menor do que 100 e a respiração está irregular, ou seja, ela faz pausas longas ou está em apneia, então é uma criança que não respondeu aos passos de reanimação, e aqui eu vou ter que começar a ventilação com pressão positiva dentro do primeiro minuto de vida da criança, que é o minuto de ouro. E a criança que eu indico acima de 34 semanas VPP é uma criança que eu preciso monitorizar, então eu vou solicitar oxímetro de pulso em membro superior direito e o monitor cardíaco de 3 pontas. Vamos falar então da importância de garantir o minuto de ouro do recém-nascido, né? É importante lembrar que a VPP, a ventilação com pressão positiva, não é tão simples quanto parece. Então, aquela criança que teve indicação de receber a ventilação com pressão positiva deve ter a primeira ventilação no final do primeiro minuto de vida, então teve os primeiros 60 segundos de vida da criança, para receber a ventilação com pressão positiva, minuto de ouro. E por que isso? A gente sabe, os estudos já mostraram que atrasos em até 30 segundos para iniciar a ventilação com pressão positiva aumenta em 16% o risco de sequelas neurológicas do nosso bebê. Então, se você fizer uma conta rápida, demorou 3 minutos
para fazer a ventilação com pressão positiva, é praticamente 100% de certeza que essa criança vai ter sequelas neurológicas, motoras e cognitivas graves. Então, a gente precisa garantir fazer a primeira ventilação ao final do primeiro minuto de vida, é um minuto de ouro. Lembrando então que a gente vai fazer uso do oxímetro de pulso em membro superior direito, porque a oxigenação do membro superior direito representa o fluxo que antecede a mistura do sangue no canal arterial. E é o sangue que vai justamente ser encaminhado para os neurônios. E aqui eu estou preocupado, claro, com tudo, mas eu tenho que tentar garantir o prognóstico neurológico dessa criança. Então, os meus raciocínios com relação à saturação é o que está chegando para o cérebro. Então, é membro superior direito, obrigatoriamente. E o monitor cardíaco de 3 pontas não é para avaliar ritmo. Não quero ver se tem onda P positiva que antecede QRS. É só a forma mais rápida e contínua de avaliar a frequência cardíaca. Só quero saber o número. Tá acima de 100? Tá abaixo de 100? Ou abaixo de 60. São os 3 pontos de corte que modificam o nosso raciocínio na reanimação neonatal. Vale também reforçar, os estudos já mostraram que a ventilação com pressão positiva é o procedimento mais importante da reanimação neonatal, mas não é nada fácil. A gente sabe que os estudos já mostraram, estudos de monitorização de como é a nossa ventilação, que independente do grau de experiência, quantos anos de labuta a gente já tenha, é muito frequente a gente não ventilar de forma adequada. E só a expansão torácica da criança, que é o parâmetro que a gente tem na sala de parto, nem sempre reflete o que de fato está conseguindo fazer no pulmão. E a gente pode fazer 2 cenários extremos inadequados. Um deles é dar pressão demais, principalmente no balão autoinflável, que a gente aperta com muita força e faz com que tenha aí um risco maior de barotrauma. Ou outra situação indesejada, que é ter muito escape ao redor da máscara facial e não entregar a pressão e o fluxo de ar para os pulmões e que não tenha a adaptação da transição de um pulmão fechado no período neonatal para um pulmão aberto, aerado, do fetal para o neonatal. Então, a gente, infelizmente, já tem evidências mostrando que a BPP é difícil, é complicado, mas é o procedimento mais importante na sala de parto. Lembrar que a primeira ventilação com pressão positiva na criança maior de 34 semanas deve ser feita com FI de 21% e na criança menor de 30 semanas deve ser ainda indicado com uma FI de 30%. Vou fazer outro spoiler. No final aqui do vídeo, eu vou explicar para você um artigo recente do JAMA que dá uma polemizada aí na EFI inicial numa criança menor de 32 semanas. Fica até o final do videocast para saber o que esse artigo diz e se a gente deve ou não seguir essa recomendação. Quais são os nossos dispositivos possíveis para fazer a ventilação com pressão positiva? São 2, basicamente. A gente pode utilizar o balão autoinflável ou o ventilador mecânico manual em T. Qual que são vantagens e desvantagens desses 2 dispositivos? O balão autoinflável, a grande vantagem é que ele é barato, ele está disponível em todas as salas de parto, deveria estar disponível em todas as salas de parto, e ele funciona sem ter algum fluxo de gás. Só dele estar lá, eu aperto o balão e isso entrega uma pressão. Qual que é o lado ruim? Eu não consigo garantir o quanto de pressão que eu estou entregando. Pressão inspiratória, vai depender da força que eu faço no balão. E, eventualmente, a gente fica estressado, aperta muito, dá muita pressão. Isso pode causar danos, principalmente para uma criança prematura, que já pode ter displasia broncopulmonar por conta das primeiras ventilações ao nascimento inadequadas. Outro detalhe importante, né, que é ruim do balão autoinflável, é que ele não dá pressão expiratória. Então, no final da expiração, não tem nenhuma pressão positiva. E isso pode interferir na recuperação do bebê, porque ele não ajuda a adquirir capacidade residual funcional. O que é isso? É aquele volume de ar que fica no final do alvéolo, no final de uma expiração, mantendo o alvéolo aberto e funcionando, fazendo trocas de gases. Então, essas são as limitações do balão autoinflável. O ventilador mecânico manual em T, ele é superior porque ele
vai precisar sim de fluxo para funcionar, então eu preciso estar conectado a gases, mas eu consigo determinar a pressão máxima e a pressão mínima. Eu tenho 2 níveis de pressão, eu consigo garantir a capacidade residual funcional. E se eu tiver um misturador de gases, eu consigo inclusive titular a FiO2 que eu estou entregando de 21 a 100%, coisa que eu não consigo fazer no balão autoinflável. No balão autoinflável eu posso fazer uns jogos de não coloco oxigênio, associo o reservatório para entregar 21%, F variável e F acima de 90%, mas eu não consigo fazer essa titulação tão minuciosa quanto eu consigo fazer no ventilador mecânico manual com blender. Muito bem. Lembrando que o ritmo é de aperta, solta, solta, ou de oclui, solta, oclui, solta, e a gente vai fazer ciclos de 30 segundos. No final desse ciclo, eu vou reavaliar de novo a frequência cardíaca e o padrão respiratório. Caso a criança tenha recuperado a frequência, está acima de 100% batimentos por minuto e respirando de forma regular, maravilha, mais uma vida salva, você recuperou essa criança e não precisa dar sequência aos passos de reanimação. Agora, se você já fez um ciclo de VPP com máscara facial e essa criança continua bradicárdica ou com respiração irregular ou apneia, a gente ainda não terminou o nosso trabalho e a gente tem que então rever a nossa técnica, rever posicionamento da cabeça, como está a vedação da máscara, se o tamanho da máscara é adequado, cobrindo queixo, boca, nariz, aumentando pressão no ventilador mecânico manual em T, controlando o escape ao redor da máscara por mais 30 segundos. Depois disso, a criança continua não respondendo, do segundo, terceiro ciclo em diante, a gente já tem que pensar em vias mais definitivas da reanimação neonatal, como intubação orotraqueal, e a partir de agora eu vou continuar conversando com você que é nosso aluno e que está inscrito nos nossos cursos. Se você ainda não está inscrito, pensa bem, considere, vai ajudar você a ter acesso a esse conteúdo completo, além de te ajudar a passar nas provas. Então, a partir de agora, eu fico com você que é exclusivamente aluno do AFIA Pad Papers.